O Muratório Podcast está recebendo em seu estúdio hoje uma pessoa muito especial. Eu até já tenho esse tique, né, de falar que toda pessoa é especial, mas ela é realmente especial. Cássia Ribeiro está aqui. Mas antes de começar a conversar com a Cássia, aquele bate-papo gostoso do podcast mineiro, porque podcast não é escrito nessa forma original, eu quero me dirigir a você, internauta, e dizer que esse projeto tem o apoio incondicional da Escola São Paulo, do Carlos Papelaria, do Levate Tecidos, da Drogaria Modelo e do Laticínio Tartaruga. E quero lembrar também que se você estiver nos assistindo pelo YouTube e ainda não é inscrito no canal Elias Muratori, dê uma clicadinha na palavra inscrever-se aí e se inscreva. Toque no sininho para receber notificações de novos vídeos que o YouTube avisa para você. E também, se gostar do nosso bate-papo, tenho certeza que vai, compartilhe com os amigos. Isso não te custa nada e para o Muratório Podcast é muito importante porque o canal cresce, porque mais pessoas têm mais informações, mais pessoas podem ser atingidas. Também estamos no Spotify. Se você estiver nos ouvindo no Spotify, também tem possibilidade lá de você nos seguir. Elias, eu agradeço a oportunidade, viu? Muito feliz de estar aqui hoje, conversando um pouco com você, me apresentando um pouco para as pessoas também que ainda não me conhecem. E assim, muito feliz mesmo, né, por toda essa estrutura, todo esse cuidado, todo esse carinho. Feliz também porque Muriaé estava precisando de uma mídia alternativa, né? Uma mídia que de fato dá voz a todos e todas, né? Não restrita, mais aberta. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje, ocupando esse espaço ao seu lado, que você é exemplo para a gente, né? Eu que sou uma liderança aqui em Muriaé, reconheço sua luta, sua militância e sou muito grato pela oportunidade que você está me dando de estar vindo aqui conversar com você e com todo o pessoal que te acompanha. Você tocou num assunto aí que hoje mesmo a pessoa me perguntou. Elias, mas você entrevista todo mundo, né? Aí dei exemplo de um convite que fiz para a pessoa que ainda não veio, mas já aceitou. Vamos só questão de agendar, não vou dizer aqui, né? Para não constranger e as pessoas ficarem, uai, não foi. Mas ele falou, olha, convidei fulano para uma entrevista. Ele falou, então, para ouvir todo mundo, né? Para dar chance a todo mundo. E muito mais do que fazer mera notícia, é aprofundar assuntos, debater temas que às vezes a sociedade muriaense, a sociedade regional e brasileira está carente. Antes de adiantar o nosso papo, quero te oferecer uma água. Eu sei que você não toma café, nós temos um cafezinho também, mas você não toma, então também não vou tomar em solidariedade. Mas a água não tem como faltar, Eu né? sou adepta de um chazinho, Elias. Ah, Costumei com pois a Leninha, é. da medicina complementar, A integrativa, acostumou a gente com um tal de Leninha, um a chazinho, sabe? Leninha. Então a gente trocou lá em casa o cafezinho pelo A chazinho. Leninha que, como o nosso Muratório Podcast é assim muito informal, podemos anunciar que ela está ali nos assistindo. Seja bem-vinda também, Leninha, ao nosso humilde estúdio. Quem é a Cássia Ribeiro e qual que é a sua formação profissional? Sim. Então eu sou uma jovem mulher, né? Tenho 28 anos. Sou filha da Leninha e do Joaquim. Na verdade, da Lucilene, todo mundo conhece como Leninha. Minha família tem suas origens lá no São João do Glória, é uma São comunidade João. rural aqui de Muriaé, né? Meus avós, tanto a minha avó parte de mãe, quanto meus avós parte de pai também, eles todos têm origem na zona rural. Então, venho lá do São João do Glória, fui criada lá na roça, né? Final de semana, Terra boa férias, pra caramba, tem muita gente boa tem ali. muita gente boa. E cresci, né, aqui em Muriaé, mas na verdade eu nasci em Duque de Caxias, lá na Baixada Fluminense. Duque de Caxias. Isso. Olha só. Minha mãe foi uma época morar no Rio, meu pai, né, era daqui de Muriaé, nós nascemos todas lá e voltei para Muriaé com 3 aninhos. Então, na verdade,
Todas? Quem são todas? Eu sou irmã da Mayra e da Núbia, né? Duas professoras. A Núbia é professora de Educação Física, dá aula no Gonçalves Couto e dá aula também no Premem. E a Mayra é professora de Psicologia na Unifaminas. E a Cássia se especializou, profissionalizou em quê? Eu me formei em Psicologia, né? No ano de 2016. Eu fui, Elias, contemplada, né? E aí eu sou muito grata também ao governo Lula, sabe? E o Fernando Haddad foi quem criou o ProUni, né? Programa Universidade para Todos. Você estudou Então, pelo eu estudei ProUni. pelo ProUni, aqui em Muriaé, na Unifaminas. Me formei com a bolsa de 100%, né? A bolsa integral. Então, lá em casa, na verdade, nós somos 3 mulheres que se formaram, que tiveram acesso ao ensino superior através do ProUni. Que boa notícia, Cássia. O ProUni atingiu milhões de pessoas, né? De jovens, Brasil afora. E aí, deu oportunidade, né? Para pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, pessoa que não tem, né, tanto dinheiro para investir em educação, né, que tem uma renda mais baixa, a iniciar seus estudos no ensino superior. Então, foi uma oportunidade que o Fernando Haddad criou, né, com o ProUni, e a gente conseguiu acessar o ensino superior através de uma bolsa integral. Formei Psicologia em 2016, logo em seguida fiz um curso de capacitação em Psicologia do Esporte, lá no Clube do Fluminense, no Rio de Janeiro. Depois eu fiz uma especialização em Gestalt Terapia, aqui em Muriaé, para atuar, né, na clínica. Então, hoje em dia, eu tenho uma especialização, que é uma abordagem da psicologia, né, que é uma forma de ver, de compreender, de entender o ser humano. Na psicologia, né, por que eu escolhi psicologia, por que eu estou na psicologia? É a forma mais direta da gente acessar o outro, né, os seus sentimentos, as suas angústias, ouvir com sensibilidade, sem julgamento e muito carinho. Então, a psicologia, ela possibilita a gente acessar o mundo do outro, sabe? Aquele outro, aquele mundo que muitas vezes só a gente que é profissional acessa, né? E junto com o cliente, junto com o paciente, a gente consegue construir um vínculo, né, de confiança, um vínculo muito importante que vai, nesse processo, acontecer muita transformação, tanto do paciente, tanto do terapeuta, né? E você começou a atuar logo na sua formação, em 2016? Não, eu comecei a trabalhar na UAITEC, Universidade Aberta Integrada de Minas Gerais, que era um projeto do governo, né, de Minas Gerais, sim, pertencente também junto, né, funcionava junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do município, então era uma atuação complementar. E eu fui lá na UAITEC coordenadora, né, por quase 2 anos. Lá era um espaço de formação também, então de cursos gratuitos, né? Lá nós formamos mais de 200 pessoas no curso de corte e costura, formamos pessoas no curso de informática, no curso de patchwork e outros cursos que a gente foi desenvolvendo também ao longo do tempo lá. Então foi um espaço de muita aprendizagem, foi o primeiro espaço em que eu atuei como gestora de uma instituição, né? Coordenava as ações, né? Eram mais de 10 pessoas que trabalhavam diretamente comigo. E eu pude ser, né, essa líder naquele momento lá para poder direcionar os projetos. Depois da UAITEC, eu passei num processo seletivo, né, em primeiro lugar, e fui trabalhar na Prefeitura de Palma, que é uma cidade bem próxima aqui de Muriaé. Palma. Bons amigos lá também, né? Lembramos do Geraldo, né, fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá, presidente por muitos anos, e eu acho que continua na presidência, né? Continua ativo lá no sindicato, grande Geraldo. liderança naquela comunidade. E além do Geraldo, eu pude conhecer outras pessoas, né, muito importantes na minha trajetória, porque eu morei lá 1 ano, né, distante da minha família, então eu fiz uma família lá. Então são essas pessoas que me deram suporte lá, né, a Lu, o Júlio e toda a equipe da prefeitura também, onde eu trabalhei, que deram esse suporte. Foi muito bom esse momento que eu você ficou trabalhei em Palma? lá. Eu fiquei lá 1 ano, trabalhei 1 ano lá na prefeitura, trabalhei no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, psicóloga do CRAS lá, então atuando diretamente com as políticas públicas de assistência social, né? Que é o momento em que a gente atende pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. O que significa extrema vulnerabilidade? Pessoas que passam muita dificuldade na vida, sabe, Elise? Muitas vezes que não têm o que comer, né? Que necessitam de um benefício eventual, como, por exemplo, uma cesta básica,
ou um benefício eventual de aluguel de uma casa para poder morar, né? Então, são pessoas que passam muita dificuldade, pessoas que passam, né, muita... Eu falo que assim, é muita luta mesmo para conseguir existir, Muita né? privação, Muita né? privação, muita opressão, né? Pessoas que não conseguem acessar o mínimo para ter dignidade, né? Então, a política pública de assistência, ela vem para poder conseguir garantir um mínimo, né? Que é, por exemplo, um alimento na mesa, né? Que é acompanhar essa família, fortalecer o vínculo dessa família que se encontra em vulnerabilidade, tentar, através de ações de geração de renda, possibilitar aí também uma melhora no sentido de econômico da família, né? De produzir sua renda familiar. Então, foi um trabalho muito importante. Atuei também junto com jovens lá no município de Palma, num trabalho de capoeira, e eu pude trazer um pouco da discussão também da prevenção do uso de drogas naquele espaço lá na cidade. O CRAS lá em cidade, como CRAS na e de CAPS. Palma, na verdade faz um trabalho de CRAS e de CREAS, porque lá só tem o CRAS, né? Então as situações, porque no CRAS a gente trabalha situações de prevenção. Então assim, prevenção do uso de drogas, né? Prevenção de violência, a gente trabalha por esse viés da prevenção junto com a família. O CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, ele já trabalha com quando a violação já aconteceu, a violação do direito. Então, cidadezinha pequena que não tem CREAS, o CRAS acaba fazendo o mesmo papel, ou esses dois acumula, papéis. Né? Acumula. Então, acaba que o serviço ele é bem complexo, sabe? E aí a gente precisa ter toda uma estrutura, né? Toda uma equipe. E eu saí da experiência que eu tive lá de Palma, assim, muito consciente, muito engrandecida do quão importante são as políticas públicas do nosso país. Mesmo porque é um município, né, uma cidade com menos poder aquisitivo, né, uma cidade bastante rural, né, o centro urbano é pequeno, né, tem muita atividade, então é um aprendizado muito interessante. É muito. E aí isso facilita, né? Quando a cidade é pequenininha, facilita a nossa aproximação com as pessoas. Então eu tive a oportunidade de conhecer muita gente bacana lá na cidade de Palma. Foram muitas pessoas que eu atendi enquanto psicóloga lá no CRAS, e depois eu atuei também um tempinho no CAPS da cidade, mas o destaque foi mesmo no CRAS. Então eu pude conhecer a realidade de muitas pessoas lá, né? Eu pude visitar muitas pessoas. Como Palma está muito pertinho, nós podemos dizer assim, dali você veio para aqui. Dali eu vim para cá. Aí eu vim para Muriaé, né? 2021, vim trabalhar aqui no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Aí sim, que eu confundi, né? Que aí é a política de saúde. Lá era a política de assistência social, né? E aqui eu vim trabalhar enquanto psicóloga da saúde mental, que é um serviço também muito complexo, trabalhar com dependência química, muito especial, né, Cássia? Porque o que a gente tinha há alguns anos atrás era deprimente, né? Os dependentes, né, nessa área, eles ficavam, às vezes, enfurnados, enjaulados, né, dentro dos tais manicômios, né? Realidade muito triste. E aí eu posso dizer, porque acompanhei muito a implantação dessa lei, né, de extinção dos manicômios. Paulo Delgado, né, deputado federal do PT por muitos anos, que criou essa lei e lutou muito para a extinção dos manicômios, e hoje tem um tratamento muito mais humano. Né, a luta, né, antimanicomial, que foi o fechamento dos hospitais psiquiátricos, foi uma luta que os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, né, pegaram de frente, os militantes, né, políticos, como você disse aí, bem lembrado com a Lei 10.216, criada pelo Paulo Delgado. Então, foi transformador, né, essa mobilização, o que criou, né, culminou na criação dos CAPs, que é o espaço hoje em dia onde as pessoas que possuem algum tipo de transtorno mental, persistente ou severo, né, vai ser acolhido, vai passar por um processo terapêutico, vai passar por um acompanhamento multiprofissional, que são diversos profissionais que estão lá para poder dar o suporte, pensar um projeto terapêutico para aquele sujeito, né, na sua individualidade, considerando os seus potenciais e também as suas dificuldades, né? Então, assim, é pensado um projeto de tratamento a partir daquele sujeito que se apresenta ali.
E a gente sempre olha para o sujeito e não para a droga, não para a substância. É o sujeito que está ali que a gente vai se atentar e vai pensar junto com ele qual é a melhor forma de tratamento. E nessa forma de tratamento a gente preza principalmente pela liberdade, né? Então Porque ele vai lá, recebe todo o tratamento, né? Muita coisa, podemos dizer, e volta para o seu lar, né? Volta para a sua casa, entre para o os seu seus, território, né? Para o seu que é onde ele bairro. se sente à vontade. E onde ele tem que ser acolhido, onde ele tem que ser respeitado, né? Você imagina a pessoa ser tirada do seu bairro, tirada da sua casa, ser jogada no hospital psiquiátrico, no manicômio, ficar lá 10, 20, 30 anos sem convívio com o filho, com o pai, né, com a sua família, perdendo a sua identidade local. Muitas vezes são pessoas muito adoradas na sua comunidade, são muito respeitadas, né? E aí esse trabalho, né, esse fechamento dos manicômios e a vinda dos CAPs possibilita a promoção da saúde, né, da saúde mental, da saúde física também, e também de autonomia, né? Então, a pessoa poder escolher a forma de tratamento que ela deseja. É muito importante, né? Isso foi revolucionário mesmo na política de saúde mental, e hoje nós, psicólogos e psicólogas, né, somos muito gratos por essa política, e a gente sabe, Elias, né, que tudo na nossa vida é política, tudo que atravessa, né? A gasolina que a gente paga é político, o feijão que a gente vai comprar no mercado passa pela política, o arroz, o óleo, né? O gás de cozinha que a gente usa é política. O gás caro. A educação, se a gente acessa ou não, se tem vaga na escola ou não, se tem vaga na UBS ou não para fazer exame, é política. Então, tudo é política. Então, é muito importante a gente entender também que, da mesma forma que a gente constrói uma política potente como essa, que são as políticas públicas de saúde mental, que é no caso do CAPS, a gente também pode ter um governo que vai destruindo, que é o caso que está acontecendo hoje em dia no Brasil. Lamentavelmente, né, de alguns anos para cá, a destruição está visível, né? Ô, Cássia, paralelo ao seu trabalho profissional, você tem uma militância muito grande, muito ativa nos movimentos sociais, nos movimentos populares, né, como a gente chama. Como é que você concilia esse trabalho? Junto à juventude de Muriaé também, a juventude estudantil, sobretudo, você teve uma militância muito forte e longa, né, de muito tempo. Como é que você concilia essas coisas, essa militância na vida profissional e a militância nos movimentos sociais populares? Perfeita a sua pergunta. Eu nasci, né, eu falo que eu sou fruto dos movimentos sociais. Então, minha mãe trabalhou muito tempo no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mais de 15 anos, aqui em Muriaé. E aí a gente, quando era criança, levava a gente para os processos de formação. Então, ia para as comunidades rurais, né, para as comunidades aqui próximas, os distritos, cidadezinhas próximas aqui, para a gente poder discutir o direito do trabalhador e da trabalhadora rural, né, discutir como que a gente poderia transformar aquela realidade, discutir políticas públicas. E desde pequenininha a gente foi criando, né, a gente foi criada ali naquele espaço de formação, né, de participação. Então, a gente gostou do negócio. A gente fala que lá em casa nós pegamos gosto e aí eu cresci nesse meio. Então, o pessoal do sindicato, o pessoal da COPAF, né, o pessoal lá da agricultura familiar, eles me conhecem desde muito novinha. A gente cresceu nesse meio e a partir daí eu comecei em 2015, né, eu passei num processo seletivo aqui na prefeitura e comecei a atuar mais diretamente com a juventude. Eu fui contratada para poder montar os grêmios estudantis aqui nas escolas estaduais de ensino médio de Muriaé. Então, 2015 e 2016 eu fiz o trabalho, né, de retornar com o movimento estudantil de Muriaé, porque há um tempo atrás, né, lá na década de 80, por aí, o movimento foi muito forte. A né? UME, né, União Muriaense Estudantil, era, né, era uma organização que tinha, inclusive, muita credibilidade, né? Foi a UME que conseguiu um meio passe para o estudante, né? Pagar muito a meia bem passagem. Lembrado, correto. Uma conquista era uma luta, lá de trás, uma conquista lá de trás. Então, assim, a gente sabe como que o movimento estudantil é importante. Graças à luta de vocês, hoje em dia o estudante pode pagar meia passagem para poder ir para a faculdade, para poder ir para a escola. Então, aqui em Muriaé, nesse projeto que eu participei, foram 2 anos, né, fazendo estágio em psicologia política. Então, a psicologia, ela abre esse leque para a gente, sabe, Elias? São muitas possibilidades que existem na área da psicologia
E a psicologia política é uma delas. Foi quando eu desenvolvi esse projeto do Grêmio Estudantil nas escolas. Eu fui, né, plantar uma sementinha de participação em cada escola de Muriaé. E a partir daí, depois essa sementinha né, deu frutos, e esses frutos, eles hoje, a gente reconhece, são pessoas, né, são estudantes que estão aí na faculdade, estão na universidade, estão engajados em outras lutas, que começaram lá no Grêmio Estudantil da sua escola. E é importante dizer que não foi um trabalho só dentro do recinto da escola, né? Eu lembro de vocês fazendo rodas de conversa na Praça Coronel Pacheco de Medeiros, na Praça do Rosário, né? Vocês trouxeram, né, a juventude para discutir questões não só dentro do muro da escola, mas no público, na praça, né? Isso foi muito interessante. Isso foi muito legal. Então a gente começou com o Grêmio, depois a gente trouxe os alunos do Grêmio para poder ocupar também as cadeiras nos conselhos municipais, né, enquanto movimento estudantil. Então a gente tinha cadeira no Conselho do Direito das Mulheres, a gente tinha cadeira no Conselho, né, de Política de Assistência Social, a gente tinha cadeira no Conselho de Juventude. Então o movimento estudantil ele conseguiu algumas cadeiras nos conselhos e além dos conselhos municipais, que é o espaço de participação e criação de política pública do município, a gente também trouxe essa discussão para as praças. Então, a gente fazia roda de conversa sobre diversos temas, né? Aqui nas praças de Muriaé, nas praças da cidade. Que foi também, eu falo que assim, é a forma da gente poder se sentir, né, pertencente ao local onde a gente vive e a gente participar das coisas. Quando a gente participa, a gente pertence. Quando a gente pertence, a gente protege. Então, assumir os espaços, né, para poder pensar ali estratégia de melhoria daquele local, mas também de se responsabilizar por como que funciona aquele local. Então, de cuidado com a praça, de cuidado com a escola, né? Se a política não está boa para a juventude hoje, vamos criar uma política boa. Então, a gente poder participar, né, da nossa cidade, do funcionamento da nossa cidade é importante para a gente poder transformar, colocar aquilo ali do jeito que a gente gostaria, que a gente acredita. Se a gente não participa, outros participarão. Sem dúvida. E aí, quem participa vai ditar as regras, né? Por isso que a gente tem que assumir os espaços. Essa consciência, né? Você citou, tinha cadeiras no Conselho da Mulher, no Conselho da Juventude, no Conselho da Assistência Social. Essa consciência criada vai possibilitar que no futuro essa juventude de hoje tenha cadeira no Conselho do Idoso. Isso aí. Né? Porque essa consciência, quem ganha uma consciência não perde mais. Né? Então fica. É muito legal isso que você trouxe, essa fala que você trouxe agora da questão da ampliação da consciência, né? Psicologia social, psicologia comunitária fala disso. Qual que é a importância do psicólogo nesse espaço? É gerar reflexão. Quando você gera reflexão, você possibilita a ampliação da consciência, né? Você possibilita uma melhor percepção daquilo que está ao seu entorno. Então, o nosso objetivo enquanto agente de transformação ou agente multiplicador de uma ideia, de um projeto, dentro do espaço da política, não necessariamente a política partidária institucional, mas a política é essa que atravessa a nossa vida o tempo inteiro, que a gente conversou um pouquinho antes, a importância é justamente isso, a gente gerar reflexão. Quando a gente gera reflexão, a gente gera transformação. Porque aí as pessoas ficam mais conscientes da sua realidade e a partir disso elas fazem escolhas também mais conscientes e mais responsáveis. Cássia Ribeiro, por tudo que você está comentando, você está expondo aqui, eu estou pensando assim, bom, ela estava dentro do âmbito, dentro do ambiente que ela foi criada, que ela cresceu, então estava muito bem. Mas em 2020... surge aí uma demanda que pode ser, né, você vai dizer isso, pode ter te desafiado bastante, que é o convite para filiação no Partido dos Trabalhadores e ser candidata a vereadora. Como é que você recebeu esse convite? Então, a gente quando começa a participar ativamente, né, no nosso bairro, na nossa cidade, desses espaços que a gente conversou agora, a gente começa a ter um certo grau de destaque nas discussões. E aí você começa a ser reconhecido enquanto liderança. E a pessoa já olha para você e fala, essa menina fala direitinho, essa menina fala bem,
né, seria legal ter essa menina lá na Câmara, poder defender os nossos direitos, defender. E aí começou, né, na verdade foi uma convocação de fora para dentro. Foi as pessoas que foram apontando. Eu nunca tive pretensão de trabalhar com a Pois é, política. por isso que você estava no seu terreno, né? Falando português claro aí, estava no seu terreiro, né? Sim, mas te chamam para um espaço... Para um espaço complexo, desafiador, né? Mas me convoca. Eu falo que os movimentos sociais e as pessoas com quem eu tinha uma relação mais direcionada a esse espaço da política, eles me convocaram, né? Você vai ser a nossa candidata. E eu aceitei o convite, né? Então, eu só aceitei esse convite na época porque eu estava com um grupo de pessoas que acreditavam também nesse projeto. Então, assim, foi o meu nome que foi escolhido, né, Elis, para poder assumir a cadeira, para poder, né, quem sabe, conseguir uma cadeira para vereadora, mas por trás de mim tinha muitas pessoas também que estavam defendendo, né? Então, é um projeto muito maior do que eu. Eu sou à frente desse projeto, tô levando a ideia de um grupo muito maior que eu. Então, foi só por isso que eu aceitei, E né, em deu 2020. tão bom resultado que você se tornou a mulher, né, em 2020, a mulher mais votada do município. Embora não tenha sido eleito, tenha faltado aí quantos votos? Faltaram 7 votos, né? 7 votos, né? E você teve, então, é uma conquista, né? Ser, né? Mesmo mulheres que foram... Mulheres não, né? Nossa Câmara tem só uma. Só a doutora Miriam, né? Só tem uma vereadora. Lamentavelmente, né? Mas no meio de todas, então, inclusive, você tem aí mais votos. E mais votos do que vereador que está atuando hoje, né? Diga-se. O que é meio estranho, né? Porque o eleitor tal, gente, não como entende. É que pode? Como é que pode? Se fulano teve muito mais votos, por que que o outro que assumiu? Mas é aquelas coisas das leis partidárias que possibilitam isso, são muitas coisinhas. Bom, então você avaliou que foi uma boa experiência esse trabalho? Foi. Foi a primeira experiência que eu tive, né, enquanto candidato. Como eu disse, eu nunca tive pretensão de trabalhar com a política, mas aí, participando mais ativamente desse espaço, eu percebi que nós precisamos sim de assumir os espaços, sim, nós precisamos de pessoas boas nesses espaços, porque se a gente não coloca o nome, se a gente não assume, pessoas ruins e não tão comprometidas com a vida das pessoas vão colocar seu nome e vão ditar as regras do jogo. E vão, inclusive, colocar e, assim, se impor, né? Poder econômico, poder político, né? Que já fazem parte, se impõem e a gente, se não nos colocarmos, fica sem esse espaço. Né? É muito importante. Então, eu fui a mulher mais votada, né? Faltaram poucos votos. A partir daí eu percebi que a gente consegue, né? Mesmo sem a condição financeira para poder bancar a campanha, né? Mesmo sem ter uma estrutura que outros candidatos tiveram, a gente com um grupo do movimento social, um grupo de pessoas que acreditavam nesse projeto e junto comigo chegaram junto, a gente pode sim, né, ter uma boa votação, foi o que aconteceu. Então, isso fez com que eu olhasse a política a partir da compreensão de que as pessoas querem alguém diferente, que chega desses homens velhos que estão aí, que chega desses políticos que estão aí, né, ricos, empresários, e que não se preocupa com a vida da população mais pobre, que só aparece de 4 em 4 anos, que não sabe como que é a realidade da população que passa fome, né, nunca fez uma visita numa casa de uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção e a casa tem escada e não tem como subir, não sabe das dificuldades que o povo passa. E são essas pessoas que têm assumido esse espaço da política. Então, assim, eu, né, vendo toda essa situação, indignada com tudo isso, não tem como eu não me posicionar, me colocar nesse espaço de indignação e falar, precisamos mudar isso, precisamos de pessoas que de fato se preocupem com a vida de outras pessoas. Quando você coloca que muitos desses não veem, né? Muitas vezes alguns até veem, mas preferem que, não, continua assim mesmo, eu pago uma luz para ele, um dia, outro mês eu ofereço um auxílio para comprar uma botija de gás, no outro eu dou para outra família aí, pago uma conta de luz, e assim vai firmando, né, o compromisso, porque quem recebe, sobretudo o mais necessitado,
são mais honestos, são mais cumpridores da palavra, né? Sim. Se eu estou numa penúria, que eu sou obrigado a pedir socorro a um político e ele me socorre, porque ele guarda o dinheirinho, é justamente para isso, ter você comprometido com ele, quando eu digo, não, tudo bem, eu voto, esse pobre, principalmente, cumpre a palavra, né? Sim. E é por isso que eles se aí perpetuam, Reelege, né? Reelegem. Ainda bem que a gente tem umas investigações por aí, mas não vamos falar disso agora não, porque é muita coisa, né? Mas umas investigações que estão colocando aí alguns pingos nos is e vai colocar. E aí tem a importância, né, dos nossos órgãos fiscalizadores, né? Porque esse espaço, a gente não pode falar que a política é ruim, né? A política, quem faz a política são as pessoas que estão ali. Então, a política não é ruim, a política é uma coisa muito boa. É através da política que a gente consegue transformar, através da política que eu consegui estudar na universidade, é através da política que a gente tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, que a gente consegue fazer exame de graça, ir no hospital ser atendido, apesar das dificuldades que tem justamente pela PEC 95, que congelou por 20 anos a verba da saúde, da educação e de outras políticas. Então, assim, a política, ela é importante, ela é necessária e a gente tem que começar a participar dela. O que dificulta e o que transforma a política em algo negativo são pessoas que não têm um mínimo de decência, são pessoas que não têm ética, são pessoas que não respeitam a vida de outras pessoas, são pessoas que são corrompidas, né, que se vendem, são pessoas que compram seus votos, né? Então, esse espaço tem que começar a ser ocupado por pessoas comprometidas. A partir daí, a gente vai conseguir avançar. Enquanto pessoas que vendem o voto, pessoas que desviam dinheiro público, pessoas que não estão nem aí, né? Nem aí para a vida de outras pessoas, pela dificuldade que as pessoas passam, aí a gente vai continuar tendo essa visão negativa da política. Então, a gente precisa superar essa visão. A gente precisa de ocupar os espaços e defender que a política é importante, porque é a política que vai fazer com que você tenha uma vida mais digna. É isso aí. Cássia, você então subiu esse degrau e você, por isso também, conquistou uma militância dentro da instituição. Você hoje tem participação aí nas instâncias partidárias, né? Ou partidárias não, partidária, né? Partidária. E isso continua, né, te colocando em evidência. Agora, você está aí, você está pré-candidata a deputada federal. A militância na instituição partidária, mais a militância nos movimentos sociais, é que te possibilitou você aceitar esse convite, aceitar esse desafio? Sim, com certeza, né? Como eu já disse, quando eu me coloquei nessa posição de filiar o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, eu coloquei o meu corpo, a minha trajetória, né, o meu tempo de vida para poder assumir esse espaço. Então, a partir do momento em que eu me dediquei a assumir esse espaço da política, quando eu, né, fui reconhecida enquanto uma liderança, né, fui reconhecida como alguém que pudesse, sim, né, ocupar a política e fazer diferente, meu nome foi colocado, né, dentro do partido, teve a discussão, e eu fui convidada para assumir essa cadeira aí e pleitear, né, o cargo de pré-candidata a deputada federal. Eu atualmente faço parte do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, aqui em Minas Gerais. Faço parte também da Secretaria Estadual Sindical e da Secretaria Estadual de Mulheres. E também estou na Secretaria Nacional de Meio Ambiente. Inclusive, nós estamos montando, né, o plano de governo do Lula para poder construir um país mais sustentável, um desenvolvimento com base sustentável. Então, eu estou diretamente dialogando com o reitor, com professores, com pessoas que trabalham 20, 30 anos dentro da política de meio ambiente, discutindo esse plano de governo do governo Lula. Então, é uma oportunidade, você imagina, né? Eu, na minha juventude, tendo a oportunidade de participar de um espaço como esse. Pois é, e principalmente por ser mulher, o apelo, né, fica muito maior, porque nós temos uma política partidária, eleitoral principalmente, que é dominada, né, pelo patriarcado aí, pelos homens.
São muito poucas as mulheres aqui em Muriaé. Nós já citamos, Câmara com 17 vereadores, embora esteja pagando 18, né? Mas tem 17 vereadores, uma mulher. A Câmara Federal são 77 mulheres. 513 deputados ou deputadas, só 77 mulheres. Muito pouco, né, Elias? Olha, que absurdo. E assim, desses 77, né, se a gente for olhar quantas pessoas que votam, nós somos 52% do eleitorado brasileiro. 52% da população que vota são mulheres. Então, se as mulheres começassem a votar em mulheres, ia ter muita mulher naquela Câmara, né? Ia ter muita mulher sendo prefeita, governadora, sendo deputada, porque nós somos maioria. Nós somos maioria na hora de votar e nós estamos acabando votando em homem. Né? Essa fala me faz lembrar de novo do Paulo Delgado, porque ele tinha essa fala, e com direito, porque ele respeitava realmente, ele dizia assim, as mulheres são muito importantes porque elas constituem a metade da população brasileira e é mãe da outra metade. Né? Essa fala é do Paulo Delgado. Então, olha a importância da mulher nesse papel. E a política precisa ter realmente, ser mais feminina, né? Ter mais esse afeto aí. Você tem trabalhado muito essa palavra, né? Até por ser psicóloga e tal. Eu vi uma montagenzinha sua, né? Política se faz com afeto. É realmente isso que você está trabalhando na sua pré-campanha? Fala para a gente como é que está, então, essa pré-campanha. Então, a construção, ela vem de muito tempo, né? Eu represento, como já disse, um projeto maior do que eu. A construção da pré-campanha, ela é a nível estadual, então nós temos lideranças e articulações em pelo menos umas 23 cidades aqui da redondeza de Muriaé e outras cidades mais longe, norte de Minas, centro-oeste, que são nomes que apoiam a gente também e têm dialogado muito com a gente. E a gente sempre defendendo a pauta desse projeto construído com afeto. Né? A gente não tem jatinho para fazer diálogo com as pessoas, né, para poder ir fazer nossa pré-campanha, dialogar, conversar. A gente não tem um jatinho, a gente não tem um avião, mas a gente tem sola de sapato. A gente sabe andar, a gente sabe conversar com as pessoas, olhando no olho, né? Então as pessoas acabam construindo um vínculo mesmo de respeito e de afeto com a gente. E é onde a gente está caminhando, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, né? E tornando esse time cada vez maior. Conversando com as pessoas através de roda de conversa. Praça, né? Sentando na praça, né? Sentando nos quintais, sentando nas igrejas. A gente tem conversado com todas as pessoas, a gente tem conversado com pessoas evangélicas, pessoas católicas, pessoas umbandistas. A gente pauta, né, nessa construção dessa pré-campanha a diversidade de ser, de estar, a diversidade religiosa, a diversidade de etnia, a diversidade sexual. A diversidade é pauta da nossa bandeira de luta, né? E junto com a diversidade, a gente tem trazido também para essa discussão e as nossas articulações os movimentos sociais em defesa da terra, da agricultura. Então, a gente está dialogando diretamente com a população rural, né? Com a juventude rural. A gente tem conversado muito com um grupo de mulheres. Então, a gente tem rodado aí nesses espaços, né? Nessas cidades, nos distritos, conversando com um grupo de mulheres, grupo de jovens. A gente está construindo uma forma diferente de fazer política. A gente está construindo uma forma mais próxima, né, porque a demanda das pessoas quando a gente chega, Elias, é que político só aparece de 4 em 4 anos. Político só está ali de 4 em 4 anos. A gente tem reforçado muito sobre isso. Você está aí falando e meu cérebro está aqui assim, né? O eleitor, ele não tem o costume, não tem essa consciência de que política não é só eleitoral, né? Política não se faz só no momento da eleição. Mas, infelizmente, às vezes ainda acontece, né? O eleitor acha que basta ir lá no dia, clicar lá na maquininha eletrônica, que o presidente não gosta dela, mas é a melhor máquina que existe, né, para esse sentido. E foi ela que elegeu ele e seus filhos, né? Quanta ignorância, né? O sujeito se elege durante 28 anos, 6 mandatos como deputado. Os filhos todos se elegem usando a urna eletrônica e agora
acha que, né, que não é. Ele se elegeu presidente com a urna eletrônica, agora acho que não. Mas voltando... Está tendo uma visão de que ele Pois é. não vai dar para ele continuar. É importante que o eleitor, que a eleitora, né, tome essa consciência. Não é só ir lá no dia da eleição e votar. Preciso dessa conversa, desse acompanhamento durante os 4 anos. Né? Isso é importante. É muito importante, é importante a gente estar próximo às pessoas também. Porque teve um senhor que eu visitei, eu não esqueço isso. Teve um senhor que eu visitei e falou, minha filha, você foi a primeira pessoa que trabalha com política, que está sendo pré-candidata a deputada federal, a me visitar na minha casa. Você foi a primeira e eu nunca vi isso na minha vida. Que legal, estou tendo essa oportunidade. E eu pensei, gente, né, como que eu vou construir política, como que eu vou construir uma pré-campanha, como eu vou construir um grupo de apoio se eu não dialogo com você, se eu não me aproximo de você? A diferença da palavra que você usou aí, visitar. Porque o político que é eleitoreiro, ele só vai buscar o voto na véspera da eleição, ele não vai visitar o eleitor, não vai visitar a família, ele não vai bater lá para pedir o voto. E você, com essa palavra aí, né, vai visitar, conversar, ouvir, né, qual a demanda, o que ele necessita, o que precisa. E aí, Elias, outro ponto também eu acho que é importante falar dentro disso que você trouxe, é a questão da dificuldade mesmo que nós mulheres temos, né, de assumir o espaço da política. Não só o espaço da política, mas qualquer espaço de poder. Todo momento a gente tem que ficar demonstrando que a gente é competente, que a gente é capaz, que a gente é boa o suficiente, né? A nossa voz tendo, muitas vezes sendo silenciadas, né? A gente sendo perseguidas, né? Porque a gente começa a incomodar, né, os donos, que acham o dono da cidade. Então, assim, é muito difícil nós mulheres, principalmente jovens, assumirmos esse espaço, né? Mas uma coisa é certa, a gente vem aprendendo a enfrentar. E eu falo que se eles não arredam a bunda da cadeira para a gente sentar também, dividir meio a meio, então a gente já chega com o pé na porta, entrando e ocupando tudo, porque não tem jeito, né? É isso aí. Se não for assim, ninguém arreda para a gente poder chegar. Então a disputa, né, com esse sistema patriarcal machista, ela é muito injusta, ela é adoecedora e a gente só consegue enfrentar porque nós somos mulheres e somos muitas e nosso grupo ele é forte, né? E com a força da juventude, com a força das mulheres, com a sensibilidade que a psicologia traz, a gente consegue assumir nos espaços com muito diálogo, muito respeito, mas com muita vontade e determinação também. Essa dificuldade que você comenta aí é justificada pela obrigatoriedade, né, da criação de uma lei. Não, todo partido é obrigado a ter na chapa pelo menos 30% de mulheres. Se não fosse lei, ia lá 2%, 3%, blá, blá, blá. E o Partido dos Trabalhadores, ele exige 50% de mulheres. Né? Ele está à frente dessa lei em 50% de mulheres, 50% de homens. Pelo estatuto, né? Pelo estatuto do partido. Isso. Então, isso é importante. E é muito importante eu dizer aqui também, você trouxe a questão do partido, né? O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É o partido do Lula, né? É o partido do Luiz Inácio Lula da Silva. É o partido em que eu me reconheço, né? É o partido que eu me sinto representada. Porque justamente na política a gente tem que ter um projeto, né? Meu projeto na política é um projeto de vida, é produção de vida, produção de uma sociedade, né, mais respeitosa, com mais dignidade, com menos injustiça, né? Então, assim, é o projeto, a gente precisa, qual a importância do partido, né? A gente precisa entender o partido como aquele que vai nortear nossas ações. Sim. Então, a gente tem um projeto de vida, a gente tem um projeto de uma sociedade do bem viver, né? Que é que eu e você, né, todos nós tenhamos uma vida mais digna, com mais oportunidade, com mais acesso às políticas. E o partido, ele é regido por uma lógica. Então, a gente tem que ficar muito consciente, porque a gente estava vivendo, né, um tempo atrás, o antipetismo, né? Então, todo mundo criticando o PT, critica, mas ninguém estuda, né, a fundo o que rege um partido, né, qual é o projeto daquele partido. Quando a gente vê lá na Câmara que os deputados votam, aqueles deputados de tais partidos votam contra a população,
os deputados da esquerda, do PT, do PSOL, do PCdoB votam a favor da população. Então é muito importante a gente entender. Votam né? contra a população, mas depois mandam emenda para lá, para consertar um cadinho, uma emenda assim, bem gordinha, né? Daquele orçamento secreto, por exemplo. É verdade. Né? Ô, Cássia, você comentava em off comigo que você leu em pesquisa e tal sobre a primeira deputada de Muriaé. Ela nasceu aqui em Muriaé, a Anísia, né? A Anísia nasceu aqui em Muriaé e muito pequenininha foi para Belo Horizonte. Né? Ela foi deputada na época que foi até perseguida, né? Politicamente falando, da ditadura, do AI-5. E a Anísia nasceu aqui em Muriaé. Eu fiz essa pesquisa, né, há um tempo atrás, eu fiquei extremamente feliz. Eu falei, olha que bacana, tá vendo? Então, a primeira mulher deputada federal veio de Muriaé, né? Olha como é que nós então... E aí, isso me dá muita força para entender que nossa cidade é uma cidade muito potente a nível de política, né? E nós podemos, sim, transformar essa cidade não só potência política, mas uma potência política de esquerda, progressista, que adota uma política diversa, né? Que respeita a diferença, que respeita o outro e a sua singularidade, né? Que não coloca o capital, o lucro, o dinheiro à frente. Então, eu fiquei muito feliz de fazer essa pesquisa e saber que a Anísia veio aqui de Muriaé. E aí, estou lembrando também, e aí eu digo com muita satisfação que conheci a primeira mulher eleita vereadora em Muriaé, Bernadette Carneiro Garcia. Bernadette Carneiro foi a primeira mulher eleita vereadora em toda a história do município. Foi diretora ainda do educandário aqui, Dom Delfim, né? Ela foi diretora ali durante muitos anos. Então, quer dizer, a política está no sangue também das mulheres, tanto quanto no sangue dos homens. Só que homens, né, maus, tem do bem, né? E tem uns do mal aí, que dominam às vezes quer dizer, mas que bom que tem aí uma Cássia, que tem uma Bernadette, que tem uma Anísia, que tem outras mulheres aí também se colocando e que disputam esse espaço. Você falou das mulheres, né? Muito importante deixar aqui também, que de onde que vem, né, esse sangue na veia da política? Vem lá da minha bisavó, olha só que interessante, que era uma líder, né, lá no São João do Glória. Ela sempre muito ativa na igreja, na comunidade. Qual o nome? A nossa bisavó, Rita Valentina. Rita Valentina. Minha avó era Valentina Maria Gonçalves. Então, a essas mulheres é a minha gratidão, porque a partir delas, elas abriram o espaço para que hoje eu pudesse estar ocupando também esse espaço, né? Muita luta, Elisa. As mulheres lutaram muito, né, para poder conseguir, enfim, ter sua autonomia, sua independência, né, enfrentar esse machismo. Hoje em dia, eu posso, por exemplo, vir como pré-candidata a deputada federal. Mas há um tempo atrás, nem educação a gente tinha acesso, era proibido as mulheres assumirem. Pra você ter noção, o banheiro, né, na Câmara, o banheiro foi criado em 2015, né? Uma das reivindicações de Benedita da Silva, né, deputada federal do Rio de Janeiro, que brigou, lembro dela falando isso. Que absurdo! Como é que uma casa que tem mulheres, se não um monte de deputadas, mas pelo menos tem muitas assessoras e não tem banheiro feminino? E foi a partir dela que foi criado. Cássia, o Muratório Podcast te agradece, estou lisonjeado com a sua presença. Mais uma vez quero lembrar para os nossos internautas que se você estiver gostando, se gostou do bate-papo aqui, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito no canal Elias Muratório no YouTube, se inscreva, toque no sininho para receber notificações e deixa também um ok lá, um gostei, porque vale muito para a gente. E se você estiver ouvindo pelo Spotify também, continue nos seguindo. Elias, eu te deixo à vontade para suas considerações finais, você pode falar quanto você quiser.
Eu quero agradecer, primeiro a você pela sua militância, né? E sei do seu trabalho, do seu esforço no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Também. quanto você se dedicou, né, enquanto foi presidente, o quanto isso faz sentido para você. Então, eu sou muito grata pela oportunidade que eu estou tendo de estar aqui e reconheço a sua importância, o seu papel no partido. Né? Quero que você seja cada vez mais ativo, principalmente para nos orientar, né? Para nos direcionar, porque estamos chegando agora no partido e vocês têm uma trajetória de muita luta há muito tempo. Então, eu respeito muito, né, a sua posição enquanto partido, né, e respeito muito também a sua posição enquanto liderança. Eu gostaria muito de estar aqui agora demonstrando mesmo meu carinho, né, por tudo que você construiu dentro do PT de Muriaé e o quanto eu admiro a sua militância, sua trajetória. E muito feliz, né, por você estar criando esse espaço agora de comunicação, porque a linguagem é o que leva a nossa mensagem para as pessoas. Então, é isso que você faz. Você leva informação de qualidade, né, reflexão crítica e dá espaço para as pessoas como eu, por exemplo. Então, eu agradeço muito, viu, esse espaço que eu estou tendo aqui, essa oportunidade de estar conversando com você e com as pessoas que acompanham o seu programa. O agradecimento é meu. E quanto a isso, Cássia, eu estou muito tranquilo, porque, como eu já disse lá no início, eu tenho já 3, 4 pessoas, não só candidatos ou pré-candidatos, não, mas pessoas de outros partidos que já convidei a vir participar com a gente, porque o objetivo é ouvir todo mundo, o objetivo é trocar ideias, é aprender também, né? Principalmente dentro da área que eu estou atuando, de jornalismo. Quero aprender muito nessa área ainda e por isso é importante ouvir todo mundo, né? E vamos esperar que outras pessoas aceitem o nosso convite para estar aqui também. Até o próximo vídeo, até o próximo episódio. Um abraço a todos.